Life's good, let's try, 'cause we knew that this might be our last time. Começa agora o GVCast, o podcast do Geração de Valor. Apresentação, Flávio Augusto. Que bom que você está de volta! Todas as sextas-feiras é dia de GVCast e é dia também de eu bater um papo com gente que está fazendo acontecer. No episódio de hoje, vamos ter uma mistura muito rara: pão de queijo com samba. É isso mesmo, nós estamos recebendo hoje no GVCast o mineiro Gustavo Caetano, fundador da maior empresa de distribuição de vídeos na internet da América Latina, a Sambatec, que é uma das empresas de tecnologia brasileiras que mais cresce na atualidade. Então não desliga, porque hoje vai dar samba. E o GVCast número 8 já está no ar. E para você que caiu de paraquedas neste episódio e acabou de conhecer o GVCast, eu aproveito para te dar as boas-vindas. Eu sou empresário, meu nome é Flávio Augusto, sou também fundador de várias empresas no Brasil e também algumas no exterior. Há 4 anos, desde quando eu fundei o Geração de Valor, eu tenho me dedicado a compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi nos últimos 20 anos, desde quando eu iniciei a empreender, trabalhar e construir projetos. A razão para eu fazer tudo isso é muito simples. Da mesma maneira que eu aprendi muitas coisas e essas coisas me ajudaram muito a sair da condição muito desfavorável que eu tinha. Eu nasci na periferia do Rio de Janeiro. Eu acredito que todas as pessoas possam ampliar os seus referenciais, crescerem contrariando estatísticas e muitas vezes contrariando a muitos que duvidam do nosso potencial. Se você não veio ao mundo a passeio e quer construir os seus projetos, eu te garanto que você está no lugar certo. Você entra lá em gvcast.com.br e você pode ter acesso a todos os episódios anteriores. Olha, vai lá, vale a pena, tem muita gente bacana que eu trouxe aqui no GVCast, entrevistei, e eu tenho certeza que essas pessoas e a história dessas pessoas podem colaborar muito com a sua trajetória, com os seus projetos e principalmente com a realização de seus sonhos. Último recado: a partir do próximo episódio você também vai poder enviar um WhatsApp com um áudio contando como tem sido importante para você o conteúdo de Geração de Valor, seja aqui no GVCast ou em todas as redes sociais que estamos presentes. Além de eu estar pessoalmente muito interessado na sua história, suas conquistas poderão motivar a muitos que, como você, estão em busca da realização de seus sonhos. Compartilhe a sua história de sucesso e a gente vai divulgar por aqui para milhares de pessoas que acompanham o GVCast todas as semanas. O site de negócios Business Insider, um dos maiores dos Estados Unidos, especializados em negócios, publicou uma lista que traz 9 jovens considerados por eles os Mark Zuckerbergs de seus respectivos países. No Brasil, o site elegeu um mineirinho de apenas 33 anos de idade, fundador da Sambatec, a maior plataforma de vídeos da América Latina. Estou falando de Gustavo Caetano, ou se você preferir, Gustavo Zuckerberg, que é o nosso convidado de hoje. E aí, Gustavo? Fala, Flávio, tudo bem? Tranquilão, cara. Obrigado aí pelo elogio. Quem falou foi o site Business Insider, meu amigo. Isso aí é muita moral, hein, meu amigo? Pois é, e o povo acha que eu tô rico igual a ele, viu? Bom, mas já é um bom começo, né? É verdade. Então, maravilha, ô Gustavo. É fantástico ter você aqui. Então, pra quem não sabe, eu conheci o Gustavo lá em Orlando, né? Quer dizer, conheci pessoalmente, conheci ele pela imprensa, pelos grandes feitos que ele tem feito aí ao redor do mundo. Tem sido bastante reconhecido aí nesse mundo da tecnologia. Nós assistimos um jogo junto lá do Orlando City. Foi muito bacana, né? Foi uma beleza. Pena que naquele jogo o Orlando City perdeu, né? Pois é, né, meu amigo? Tá com você é frio, cara? É, eu acho que sim, porque não perdi, eu acho que há 7 jogos, viu? Ah, é mesmo? Pô, cara, vou começar a levar a sério isso aí, hein? Eu acho. Não, imagina. Coisas do futebol. A gente ganha, a gente perde, faz parte. Mas foi muito bom te receber lá em Orlando, Gustavo. Tá sendo muito bom te receber aqui no GVCast. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo vai aprender muito com as suas experiências. Você tem muita coisa pra contar. Vamos começar lá da sua história, né? Você, de qual cidade mesmo? Eu nasci numa cidade chamada Araguari, que é Harigueri em inglês, né? E Araguari fica no Triângulo Mineiro. Fica ali perto de Uberlândia, Uberaba, né? Tem até uma piadinha dos 3 Bs
do Triângulo Mineiro. Na verdade, é uma cidade muito gostosa, charmosa, pequenininha, no interior de Minas. Foi criado por lá mesmo? Depois você se mudou? Como é que foi essa história? Nascido e criado em Araguari, estudei lá até os 16 anos e resolvi prestar vestibular para publicidade. Interessante, Flávio, que na minha família tem muito médico, né? No interior não tem muita variação nas profissões e todo mundo tinha uma expectativa que eu fosse fazer medicina e num determinado momento eu falei, eu quero fazer publicidade. E aquilo foi um choque, assim, pra família porque, né, são 5 irmãos lá na casa do meu pai, 4 são médicos. Meu irmão também acabou indo pra esse caminho. E eu fui estudar publicidade na SPM, que era a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que na época eu só conhecia o que era marketing lendo o guia do estudante, né? Eu achei legal lendo o guiazinho e falei, vou prestar a melhor faculdade que tem de marketing e na época a melhor era a SPM, né? Eu acabei passando no Rio e em São Paulo e fui pro Rio de Janeiro, lógico, né? Opa, mineiro tem que ir pra praia, né, cara? Tinha que ir pro Rio. E aí eu fui morar em Copacabana. Cheguei com 17 anos, então, lá no Rio. Fui morar ali perto da praia, na Barata Ribeiro, né? Ei. Primeiro dia que eu desci do meu apartamento, liguei pra minha mãe, falei que eu ia dar uma volta, fui assaltado. Mas eu acredito que era muito pelo jeito que eu devia estar vestido, sabe, Flávio? Como é que você tava vestido? Me conta aí. Eu acho que eu dobrei a minha calça pra entrar na praia. Mineiro faz muito disso, né? A primeira vez que o mineiro vai pra praia é assim, o cara dobra a calça e vai entrar no mar. E eu acho que o cara olhou ali de longe e falou, aquele ali mesmo. E limpou, bicho. Eu voltei pra casa sem nada. Estreou. Teve sua estreia. Mas depois não tive mais problema, não. Depois morei 5 anos lá e sem problema nenhum. A experiência no Rio foi super interessante, assim, porque, né, você sabe bem, o carioca, ele tem um jeito criativo de lidar com problemas, né, com desafios. E para um mineiro foi muito legal ter ido pro Rio, sabe? Você fica um pouco mais esperto, assim, né? O mineiro é muito recatado, é uma cara do interior e tal. Conviveu lá com bullying carioca, né? E meu sotaque, então, que até hoje eu não perdi, né? Ali na sala era uma alegria. Como transformar vídeos online em uma poderosa ferramenta de inteligência, distribuição e receita. Você é o fundador da Sambatec, a maior plataforma de distribuição de vídeos da América Latina. Você nessa época tinha 17 anos de idade, hoje você tem 33 anos, não é isso? Isso. Ou seja, estamos falando de 16 anos. Várias coisas aconteceram nesses 16 anos. Como é que surgiu o empreendedorismo na sua vida? Como é que apareceu essa história de empreender aí na sua cabeça? Primeiro, assim, na minha família, eu tenho uma história interessante. Meu bisavô era um industrial muito rico, eram portugueses, vieram para o Brasil e montaram uma fábrica de cortiça. E é interessante porque, na época, cortiça servia para fazer isolamento térmico. Não só a rolha, né, do vinho e tal, mas fazia toda a parte de isolamento térmico. Cortiça era o principal material. E meu avô foi um cara muito rico. Minha mãe nasceu numa casa em São Paulo, no Morumbi, com 4 andares e elevador dentro. Vivia uma vida de luxo. E eles foram pro Triângulo Mineiro porque ficava perto dos produtores de cortiça, que é uma casca de uma árvore. Vinha, né, cortiça de Goiás e do Mato Grosso e tal. O Triângulo Mineiro é uma ligação entre o Centro-Oeste e o Sudeste. E eles montaram uma fábrica gigantesca lá, que existe os pedaços dela até hoje. E essa fábrica, né, um dia chegou um material novo lá, um rapaz virou pro meu avô e falou, tá vindo um negócio novo aí, a gente tem que ficar esperto. E meu avô não se atentou naquilo, né, achou que isso nunca ia, né, impactar o negócio deles. E era o isopor chegando, e o isopor destruiu o negócio do meu avô. E essa foi uma história, assim, que foi repetida na minha família, porque aí perderam tudo, quebrou, né, a fábrica acabou. E ficou marcado muito na minha história, sabe? Esse negócio de empreender nos moldes tradicionais. Quando eu fui pro Rio, eu queria trabalhar numa grande empresa, na área de marketing de uma grande empresa. E aí, até antes de começar a ideia mesmo que foi virar a Samba, a primeira coisa que aconteceu comigo na faculdade foi que eu montei um site chamado Hacker News Brasil. E esse site, Flávio, ele dava notícias sobre hackers. Então, basicamente, o que eu fazia, era uma época que tinha muita invasão de site, o que eu fazia era, publicava, eu não sou hacker, não programo, nem nada. Deixa eu te perguntar, qual era a sua fonte, então? Sempre gostei muito de tecnologia e eu era muito ligado nisso. E eu comecei a ver que os hackers estavam invadindo, sei lá, a página do governo, e aí eu ia lá, tirava um print screen e fazia uma reportagem sobre, os caras invadiram ontem à noite, puseram fora FHC na página do Brasil.gov. Esse site começou a ficar famoso, então a Info ia lá, pegava matéria nossa e colocava, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, outros jornais começaram a usar a gente como fonte quando o assunto era hacker. E qual a idade que você tinha? Eu tinha 18 anos. Esse negócio começou a bombar
bombar e os hackers começaram a me mandar notícia. Então o cara ia invadir o site da NASA, ele me mandava uma notícia falando assim, Gustavo, hoje à meia-noite nós vamos invadir o Jet Propulsion Lab da NASA, fique esperto, porque na hora que a gente invadir, você tira um print. E eu comecei a fazer isso e ter uma comunicação com esses caras, até que a Polícia Federal desmontou uma quadrilha de hackers e viram que tinha um monte de e-mail entre eu e os caras, né? E um dia chega lá um mandato, lá um negócio na minha casa, que o delegado da Delegacia de Repressão a Crimes Digitais na Polinter, no Rio de Janeiro, estava me convocando para prestar esclarecimentos lá na delegacia. Sua primeira experiência empreendedora foi um caso de polícia, então, né? Quase que eu fui preso, bicho. A acusação ali que ele falou que se eu não parasse, né, com o site, ia me acusar de apologia a crimes digitais, que eu podia pegar até 6 meses de prisão e tal. E eu falei, não, desisto disso aqui, vou fechar esse site e pronto. E aí eu fui, né, entrei na empresa júnior da SPM, virei presidente da empresa júnior, e aí comecei a sentir um pouco dessa vibração empreendedora, porque na empresa júnior você tem que tocar o negócio, né? Você tem que mexer com gente, você tem que vender, então você acaba fazendo de tudo um pouco. E um dia eu falei, acho que tá na hora de eu trabalhar e tal, vou buscar um estágio, e tinha uma empresa super legal, que na época era a Unimed, né? Tava super legal no Rio, porque eles estavam começando a patrocinar o Fluminense. Falei, cara, eu quero trabalhar nessa empresa, e era super concorrido pra entrar lá. Por um acaso, meu pai era diretor da Unimed Brasil, eu consegui entrar. Na Unimed, uma empresa grande, né? Não conseguia dar muita ideia, tudo que eu passava, uma empresa super tradicional, mexe num business muito regulado, né? Regulamentado. E eu dava algumas ideias, aquele negócio não ia muito pra frente e tal. E um dia eu comprei um celular colorido e tentei baixar alguns joguinhos. Enquanto eu tava no trabalho mesmo, tentei baixar alguns joguinhos pra celular. Quase um smartphone já, né? Eu tentei baixar joguinho e não tinha, cara. Eu falei, vou atrás de quem faz joguinho fora do Brasil. Achei uma empresa na Inglaterra, uma na França e tal, mandei e-mail para um monte de caras, né? Um cara da Inglaterra me respondeu, uma empresa grande lá, falou, Gustavo, se você tiver um plano de negócio e trouxer esse plano pra gente, pode ser que a gente entre com você aí no Brasil. Eu peguei um avião, tinha 19 anos, fui pra Londres, apresentei o plano de negócio pros caras, e os caras gostaram da ideia, porque, o Brasil é um país grande, todo mundo migrando de celular preto e branco para colorido, não tinha concorrente aqui no Brasil. Eu falei, moleque, vai e toca. Eles também estavam muito ligando pro Brasil. Eu falei, não, você pode levar 2.000 joguinhos do nosso portfólio, você pode representar a gente no Brasil. O pessoal que tá ouvindo, às vezes ele pensa, eu tenho 19 anos, ninguém vai me dar bola, ninguém vai me ouvir, ninguém vai me dar atenção. Os caras te ouviram, te escutaram. Você mandou um e-mail, daí virou uma reunião, da reunião você faz uma proposta de levar os joguinhos e os caras toparam. Lógico que mandei, né, uns 200 e-mails, né, pra um monte de empresa, e uma me respondeu e pronto, eu fui pra cima do cara. Essa é outra característica, ou seja, vai tomar muito não, vai tomar muito desprezo às vezes na cabeça, até que vai aparecer algum maluco que vai te ouvir. E é isso mesmo, eu acho que a gente tem que dar a chance pra sorte acontecer, né? E foi muita sorte. Eu levei um plano de negócio, fiz uma apresentação pros caras e tal, e voltei pra trás. E aí quando eu voltei pro Brasil, não tinha grana pra começar, porque eu era estagiário lá da Unimed, né? E aí eu liguei pro meu pai, e aí só um parênteses aí, Flávio, que eu e meu pai, a gente conversa umas 3, 4 vezes por semana assim, pai, tá tudo bom? Não, filho, eu sei. Bom demais. Ah, então tá bom, desliga. Eu falei assim, não, pai, deixa eu te falar um negócio. Tô com essa oportunidade e tal, contei pra ele que eu tinha conseguido esse contrato, mas não tinha dinheiro pra começar. Eu falei, pai, você me apresenta pra um cara rico? E meu pai me apresentou pra um empresário, que na época não tinha esse conceito de investidor anjo e tal, né? Tinha um cara rico. 2004, isso. Exato. Me apresentou pra um cara lá em Floripa, do mercado tradicional, dono de construtora e tal. E eu fui pra lá e vendi o conceito pra ele. O nome dele é Almir Gentil. Ele apostou, ele e meu pai botaram $100 mil pra eu começar o negócio. Com quantos por cento você ficou? Eu diluí bem, viu? Eu era bobinho de tudo também. Eles fizeram uma proposta do guardanapo. Eu lembro do Almir escrever, assim, quanto era a proposta em porcentagem. Me passou assim e eu olhei e falei, tá bom, né? $100 mil, eu não tinha perspectiva nenhuma, não sabia se esse negócio ia dar certo ou não. E aceitei e diluí bem. Eu acho que, na época, eles ficaram com uns 40% da empresa. Voltei pro Rio e falei, cara, eu no Rio de Janeiro, com 19 anos, $100 mil na mão, vai ser igual o Ronaldinho Gaúcho. Isso aí não vai dar certo. Eu tenho que ir embora daqui. Vou pra uma cidade menor. Na verdade, o medo que eu tinha era, esse dinheiro vai acabar muito rápido se eu estiver num lugar onde o custo é muito alto. Eu falei, no Rio e São Paulo esse dinheiro vai acabar com escritório e tal, é muito caro. Vou pra uma cidade que é menor, mas que é uma cidade que tem infraestrutura, que eu vou conseguir contratar gente e tal. E aí eu escolhi Belo
Horizonte como um bom caminho. Vim para BH, montei um escritóriozinho aqui de 20 metros quadrados, contratei um estagiário e a gente começou a vender joguinho para todo mundo, claro. E nosso modelo de negócio era muito doido, porque a gente chegava para operadora, tenho X mil jogos aqui, 2.000 jogos no portfólio, eu vou te passar esses joguinhos e você só me paga o que você vender. Revenue share, então divisão de receita. Então tudo que você vender, Meio a meio? metade é seu, metade é meu. Só pra eu me localizar na timeline, Gustavo, você com qual idade agora? Isso aí 1 ano depois. Ou seja, 2005, há 10 anos atrás, você tinha 23 anos de idade, já estava formado. Eu tinha terminado a faculdade, aí eu comecei esse negócio, porque eu tava no último período e já me formei. E aí eu vim pra Belo Horizonte depois de me formar, tá? Largou teu emprego na Unimed e começou a vender joguinho pra operadora de celular. Exatamente. E foi um choque também pra minha família e tal, porque só de falar que é joguinho, o povo já achava que era brincadeira. Então você começa... Pô, já não bastasse esse cara ser publicitário, né? Agora ele vai vender videogame pra celular. Onde vai parar isso aí? Inventando moda e tal. Aí o povo ficou uma preocupação comigo. E aí eu fui, começamos a vender joguinho para as operadoras todas no Brasil, porque o modelo era muito agradável para a operadora. Eu chegava pra TIM, pra Oi, eu tenho esse tanto de jogo, você não me paga nada, só paga o que você vender. Beleza, fechamos todo mundo aqui no Brasil. 1 ano depois a gente abriu o escritório em Santiago, no Chile, e no final do mesmo ano a gente abriu um escritório em Buenos Aires. Que eu falei, cara, tem uma janela de oportunidade aí e eu vou escalar o quanto antes. A minha estratégia é, eu vou fincar a bandeira e vou ser o first mover mesmo, ser o primeiro a entrar nesse mercado, né? Como transformar vídeos online em uma poderosa ferramenta de inteligência, distribuição e receita. Me fala um pouco de números pra gente ter um pouco de ideia do que aconteceu nesses 3 anos aí que você abriu Brasil, Chile, não é? E Argentina. Me fala um pouco de quantos jogos, quantos usuários, faturamento. Dá uma ideia de dimensão do quão longe foi essa operação. A gente vendia joguinho pra caramba. No modelo de divisão de receita, a gente faturava, sei lá, 3, 4 milhões. Numa estrutura que tinha 4, 5 pessoas. E um moleque de 23 anos de idade. E o engraçado da minha estrutura, que depois que eu fui investido e tal, tive que mexer nisso, é que era tudo estagiário. E tinha estagiário, chefe de estagiário, tinha diretor de estagiário, tinha todo mundo. A gente conseguiu um sócio que entrou com participação na empresa que a gente montou fora, e aí a gente montou 2 empresas com 2 sócios locais. Então é bom que era cara de lá, já cara mais velho também do mercado e tal. Tinha uma margem gigantesca, porque a gente não tinha custo nenhum. Basicamente, o que eu fazia era trazer joguinho dos caras, empacotava isso aqui e entregava pra operadora. Dividia minha amiga com a operadora. O que você pagava pra Inglaterra? Pagava uns 20%, eu acho, de royalties pros caras. 20%, ou seja, essa foi uma negociação que você fez lá atrás, né? Provavelmente, depois de conhecer um pouquinho, você podia até ter negociado de outra maneira. Mas não importa, essa foi a porta de entrada que você teve e foi por aí que você foi. Exatamente. Tanto de negócio ruim que eu fiz lá atrás, você ia ficar impressionado. Ah, mas é tudo aprendizagem, né? Eu não sabia o que era a perspectiva desse negócio, então o que as pessoas me ofereciam, eu nem negociava muito. Eu tava numa posição também que não conseguia negociar demais. O que começou a acontecer, Flávio? Marcou minha vida também. Um negócio que eu aprendi a partir disso aí era que a gente, num primeiro momento, era super inovador por causa do modelo de negócio, né? Chegar com um modelo de negócio totalmente diferente, então a gente tomou conta do mercado mesmo. Até que surgiu o isopor, né? Exatamente. É isso aí que aconteceu com a gente. Porque 2 anos depois, os operadores começaram a chamar a gente e negociar. Chegavam os caras da TIM lá e falavam, não, então samba ganhando muito dinheiro. Então não queremos mais 50-50. Agora é 30% samba, 70% TIM. E a gente tinha que aceitar. Sim. Porque eu dependia da TIM. Hoje não, o cara vem direto na App Store e tal, mas eu dependia da TIM para chegar no usuário final. E a gente começou a ser esmagado pelas operadoras. Comecei a pensar assim, cara, eu tô num lugar que eu não acho que é legal estar, né? Que é um lugar onde a gente vai sofrer com guerra de preço. Você via lá que, esse menino tá fazendo isso aqui, tá ganhando dinheiro. Você ligava pra um cara nos Estados Unidos e falou, quer trazer seus joguinhos também. Ia lá na TIM, na Claro e falou, aqui, eu tenho jogo também. A gente virou uma commodity. Certo. Tinha um monte de cara fazendo exatamente a mesma coisa. E eu falei, bicho, eu tenho que sair desse mercado. E se sentiu refém? Eu sou refém, eu não tenho tecnologia, não tem nada. A gente só traz de fora e repassa. Vou criar alguma coisa própria. E aí veio na minha cabeça, né, a gente fez um brainstorm interno com o time e tal, e a gente, imaginou que o futuro seria vídeo. Isso em que ano? Isso em 2007. Então a gente falou, vídeo vai ser o caminho da comunicação de todo mundo. À medida que as pessoas tiverem mais banda, porque 2007 no Brasil também não tinha muita banda larga, o máximo era tipo 1 megabyte e tal. Claro. Se você pegar os portais, eles estavam saindo da era que era muito texto pra texto e imagem, né? Aí tinha muita imagem e tal, mas pouco vídeo ainda. O cenário era Gustavo Zuckerberg com 25 anos de idade, tendo faturado já alguns milhões de reais vendendo joguinhos para o celular, e agora chegando à conclusão que o futuro era vídeo.
Você acertou, hein, meu? Daí, o que a gente fez? A gente chegou nesse caminho de que o futuro era vídeo. Beleza, mas a gente não era programador, ninguém no time. Mas como é que a gente vai fazer pra criar alguma coisa de vídeo? O YouTube tava começando a bombar. O YouTube nasceu em 2005, em 2007 ele tava começando a virar um hit mesmo, né? Eu tentei trazer o YouTube pro Brasil, mandei e-mail pros caras, tentando a mesma coisa e tal, porque eles também ainda não eram um negócio gigantesco, mas não deu certo. E logo depois eles foram vendidos pro Google. O que eu pensei? Pô, vou fazer um YouTube pra vender pra quem não quer usar o YouTube. Eu não quero criar um YouTube pra competir, vou criar um concorrente do YouTube aqui. Não é essa a ideia. Eu vou vender pra quem quiser competir com o YouTube. E aí a gente foi ver, pô, quem quer competir com o YouTube? Emissora de televisão. Foi o primeiro que veio na nossa cabeça. Por quê? Porque o cara não vai querer botar o conteúdo dela inteiro no YouTube. Ele vai querer ter o YouTube dela mesmo, né? Tipo, o canal dela lá dentro. Eu contratei um japonesinho e falei, Japa, tá vendo esse site aqui, chama YouTube? Copia ele pra mim e muda a cor. Aí ele copiou o YouTube, tal, fez um esqueminha muito parecido com o YouTube, só que azulzinho e tal. Eu falei, agora eu vou vender isso pra quem não quer usar o YouTube, né? E eu não sabia como chegar nas emissoras. Um dia eu tava lendo uma revista e tinha uma mulher da Band, lá uma diretora da Band, falando sobre algum assunto de tecnologia mesmo dentro do Grupo Bandeirantes e tal. Eu falei, rapaz, vou mandar um e-mail pra essa moça. Por um acaso, o sobrenome dela era Saad. Por acaso. O dono da Band é o Johnny Saad. Johnny Saad, exatamente. Eu vou mandar um e-mail porque às vezes eles são parentes. Aí mandei um e-mail muito agradável pra ela, tentando achar o nome dela, tipo S.Saad, tipo, tentando achar o e-mail dela. Mandei vários tipos de e-mails, né, várias configurações de e-mail pra ver se algo caía nela. E mandei um e-mail muito agradável, assim, oi, não vou falar o nome da pessoa aqui pra não expor-la tanto, mas, oi, tal pessoa, tudo bem? Como é que tá seu pai? Tá tudo bom? E tal, porque eu falei, esse pessoal vai em muita festa, né, badalada, eles não sabem de quem eles conheceram na festa. Eu fiz um e-mail muito agradável, né? Como é que tá seu pai? Um e-mail mineirinho, né? Mineirinho. E por acaso o pai dela era o Johnny Saad, ela retornou e falou, Gustavo, tudo bem e tal? Pô, papai mandou um abraço e tal. Mas eu não cuido disso, eu cuido da parte internacional do grupo e tal, vou te apresentar pra quem cuida. E me apresentou pra Lisbeth, que era diretora de tecnologia, até hoje é diretora de tecnologia da Band. Eu fui pra lá, fiz uma apresentação da plataforma, e aí o interessante, Flávio, que o japonês virou pra mim e falou assim, chefe, tá aqui o protótipo, você pode ir lá e apresentar. Eu falei, não, beleza, vou lá, deixa que eu vou fazer um show lá. Ele falou, não, mas você sabe que é um protótipo, né? Eu falei, não. Então, o protótipo é algo que parece que funciona, mas não funciona. Então esse negócio aqui, cara, você vai clicar exatamente onde eu falar, porque qualquer coisa que você clicar fora do que eu tô falando aqui, não vai funcionar. Eu falei, não, beleza, me ensina exatamente o que eu tenho que fazer. Aí ele me ensinou o que eu tinha que fazer, clica aqui, clica ali e tal. E aí falou, mano, tem um negócio, quando chegar no final, vai dar pau com certeza, porque não deu tempo de eu terminar o programa. Na hora que chegar no final, você desliga o computador, fala que acabou a bateria. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu fui lá, fiz o show, desliguei o computador e tal, e o pessoal gostou. Falou, pô, a gente quer que tudo que seja fora televisão, tudo que for de distribuição de conteúdo fora TV, que seja via essa plataforma de vocês. A ideia era que todo o conteúdo da Band, então, viesse através da nossa plataforma, chegasse no usuário final dela. A gente fechou um contrato grande com a Band, e quando eu fechei esse contrato, eu falei, pô, agora eu vou atrás de um fundo para aportar um capital, né? E achei um fundo, que é um fundo americano que investiu no Skype e no Hotmail, lá nos Estados Unidos, e um fundo mineiro, e esse fundo aportou 5 milhões na Samba pra gente criar essa plataforma. O meu primeiro argumento era, bicho, eu vendi um negócio e não tenho dinheiro pra botar esse negócio pra rodar ainda não, tem que contratar um monte de gente e tal, e preciso entregar isso pra Band. E segundo, eu descobri que isso é um problema grande da Band, e eu sei que se eu tiver dinheiro aqui pra fazer esse negócio rodar, eu consigo vender isso pra todo mundo. Então, algumas perguntas. Vamos lá, Gustavo. Por que a Band decidiu, naquele momento, comprar esta plataforma se ela tinha YouTube gratuito? Qual foi o diferencial que, naquele momento, você estava prometendo ali pra Band? A Band queria ter controle do conteúdo dela. Certo. O que eu vendi pra Band era assim, Band, isso é um trem que eu aprendi lá no interior. Você não planta cenoura na horta dos outros, porque depois o cara chega e fala assim, vendi minha horta, e essa cenoura que tava dentro foram também. Entendi. Você fez um pitch mineirinho também, então, né? Exatamente. O meu pitch com eles era, cara, você é o dono do conteúdo, se você quiser distribuir com o YouTube, a gente tá plugado no YouTube, minha plataforma entrega no YouTube. Mas pra você monetizar, você mesmo ganhar dinheiro com o seu conteúdo, você precisa ser dono dele. E você precisa gerenciar ele. E a Band, na época, tava montando o site da Band, tava com um time grande lá dentro e tal. E aí eles compraram essa ideia, tipo, o controle é meu, se você quiser distribuir conteúdo no YouTube, você distribui, se você quiser mandar pro Terra, a gente é plugado. Então, a gente consegue distribuir num monte de canal, mas o hub é aqui, você tem que ter o controle desse negócio aqui, porque... Ok, a
Band comprou a ideia. Aí tu foi pra outra ponta que foi investidor. O que você falou lá no investidor? Qual foi o pitch que você fez pra justificar os caras colocarem 5 milhões? Porque senão parece assim, não, eu fui lá, fechei com a Band no outro dia, fui lá, fechei com o investidor, peguei 5 milhões. Entre essas duas coisas, um monte de coisa acontece. Qual foi o teu pitch? Qual foi o teu argumento pra que esses caras olhassem pra aquele moleque de 25 anos e resolvessem colocar 5 milhões de reais na sua empresa? A gente começou a conversar com o investidor, desde o começo da conversa até o dinheiro cair na conta, foi quase um ano, ou possivelmente um ano. E enquanto isso, a Band ficou um ano esperando? Não, a gente foi tocando a Band com todo o dinheiro que a gente estava ganhando do joguinho. Opa! O joguinho começou a financiar, então, esse início. E lá, o senhor Gentil, de Florianópolis, e seu pai, era sócio, então, dessa nova empresa também. Eu me senti na obrigação de trazer os caras. Você foi leal. Exatamente. Eu poderia ter falado, não, isso aqui é um outro business, Claro. vocês são sócios só do negócio de joguinho e tal. Mas, pô, os caras acreditaram em mim quando ninguém acreditava, né? A gente, então, gastou todo o nosso dinheiro de joguinho, pra você ter ideia. O dinheiro do fundo ia cair, tipo, em novembro de 2008. Em outubro, a gente não tinha mais dinheiro pra pagar funcionário. Então, em outubro, acabou. Não tinha mais. A gente atrasou o salário de alguns diretores da empresa. Os 48 do segundo tempo. Se demorasse 2 meses, a gente tinha quebrado. Demorou 1 mês e aí a gente deu uma atrasada nos salários e tal e o dinheiro caiu. Caiu os 5 milhões. O grande argumento nosso, que a gente ficou esse 1 ano mostrando pros caras, é essa oportunidade é gigantesca e nós vimos que existe uma janela aqui, que era a mesma coisa que eu tinha visto lá no joguinho, que é, ninguém tá fazendo isso pras emissoras, todas as emissoras vão entrar na internet e ninguém tem hoje no Brasil uma estrutura pra fazer isso, prover isso pras emissoras. E quando eles botaram dinheiro, 1 ano depois, a gente tinha 8 das 10 maiores emissoras como clientes. Eles botaram 5 milhões por quantos por cento da empresa? Aquele grupo, né, eu, meu pai e o Almir, nós ficamos com 60. E eles 40. Logo, eles avaliaram teu negócio ali em cerca de 11, 12 milhões de reais. 12 milhões. 12 milhões de reais foi a valuation feita para aquele trabalho, aquele primeiro contrato praticamente que você fechou com a Band e mais toda a perspectiva que você pintou pela frente. 1 ano depois, vocês já tinham quantas emissoras? 8 das 10 maiores. Globo, SBT, Record, Band, aí entrou o Grupo Abril, todos os grandes grupos de mídia estavam com a gente. O valor da empresa, né, de 12, era no PowerPoint. O único cliente que a gente tinha era a Band. Você tinha um protótipo, um PowerPoint e um protótipo. Mas aí foi interessante ter um protótipo para ter fechado um cliente, porque isso deu segurança pro fundo. Você não vendeu simplesmente ideia, você vendeu uma ação, né? Exatamente, porque vender ideia é difícil demais. E o cara não vai botar 5 milhões em ideia. Eu vendi um conceito e fui lá e assinei um contrato. Eu mostrei pro cara que, cara, olha aqui, eu assinei um contrato com um cara grande, eu já falei com outras emissoras, todo mundo tem o mesmo problema. Existia uma oportunidade muito clara ali na minha cabeça, sabe? E eu acho que eu consegui passar isso bem pros investidores. Hoje você tem muitas opções, né, de você comprar bandas. Você tem a Amazon que distribui no mundo inteiro, mas naquela época não tinha essa infraestrutura toda. Quais eram os servidores e onde vocês armazenavam essas informações? Olha que legal, todo o nosso conceito era de software como serviço numa época que ninguém ainda falava disso, né? Então software como serviço é a ideia de que tem uma plataforma aqui, não tem instalação nenhuma, e você entra aqui com login e senha, sobe o vídeo, gerencia tudo pela web. Para vender isso, era um caos também, porque você chegava para uma emissora e falava, joga todos os seus vídeos da internet num servidor que tá na nuvem, o cara nem sabia que era nuvem na época, né? Ou sabia, mas tinha muito medo. E a gente, então, foi atrás de um serviço que é super referência aí nos Estados Unidos, que é a Hackspace, que é um data center muito grande aí, e que foi o nosso primeiro data center, e depois a gente usou Verizon e tal, para entregar coisas na nuvem, mas sempre usando serviços aí fora. E essa ideia veio porque a gente tem um acordo com o MIT, né, que é a Universidade lá de Massachusetts, e o MIT escolheu 40 startups do mundo para apoiar, e eles mandam alunos de MBA para ficarem todo ano na Samba. Nessa época, a gente já recebia alunos de MBA, e aí só um parênteses rapidinho sobre como é que foi essa parceria. Eu fiz um curso no MIT, tava voltando no aeroporto, eu sentei do lado de um indiano e comecei a mostrar essa plataforma, o que a gente tava fazendo e tal. E o indiano falou, cara, eu sou diretor do MIT, e eu vou colocar vocês nesse programa. Mais uma dica, né? Se você estiver viajando, se você enxergar algum indiano por perto, senta do lado do cara e mostra a ideia pra ele, né? Eles são inteligentes demais. Eu falei, cara, esse indianinho ele deve saber alguma coisa desse trem de tecnologia. E aí, por um acaso, o cara era o diretor do MIT. Eles começaram a ajudar a gente a pensar futuro. Eles foram os primeiros a falar pra gente assim, gente, não cria aplicação pra ser instalada, isso aí vai acabar. Pensa que tudo vai ser na nuvem, começa a criar esse negócio na nuvem. E a gente, não, mas isso aí aqui no Brasil, ninguém vai querer comprar isso e tal. Os caras, não, bicho, esquece. Começa a fazer isso, porque lá na frente você vai ter que ir pra esse caminho. E os nossos, a gente tinha concorrente aqui no Brasil, na época a Abril usava uma empresa e tal, que era de instalação, instalava dentro do data center da Abril. E aí a gente veio com esse outro conceito e foi super legal.
legal. Então a gente entrou na nuvem desde o começo. A gente nasceu na nuvem e até hoje somos 100% nuvem. E aí, essa empresa se tornou hoje a maior distribuidora de vídeos da América Latina, cara. Fala um pouco do que é Sambatec modelo 2015 para nós. O que a gente entendeu, Flávio? O vídeo, né, poderia ser utilizado por mais coisas do que só no lado de televisão. E aí a gente usou uma regra aqui dentro chamada de pinos de boliche, que é, cara, vamos focar em um pino, entender qual que é o problema dele, e aí derrubar esse pino, e esse pino ajudar a gente a derrubar o próximo pino. No caso, o pino é um mercado. Então focamos um grupo de mídia, pegamos 8 dos 10 maiores. Esse pino de grupo de mídia ajudou a gente a derrubar o próximo pino, que era educação. Aí a gente pegou Croton para fazer a parte de ensino à distância da Croton. Certo. E hoje a gente tem 4 das 5 maiores empresas de educação usando a gente para fazer ensino à distância. Aí fomos para grandes empresas. Então pegamos Boticário, Localiza, empresas que estão espalhadas no Brasil inteiro, que precisam ter segurança do conteúdo que está trafegando, muitas vezes que tem algum sigilo e tal. A gente dá todas as estatísticas, todos os analytics e tal, e controle de tudo para permitir que o cara possa fazer uma palavra do presidente para todo mundo toda segunda-feira, ou fazer um YouTube interno. Então, tem vários clientes nossos, a TIM mesmo é um grande cliente nosso, que tem um YouTube interno lá, onde ele tem treinamento rápido ou comunicação rápida sobre produtos, lançamentos, coisas que ajudam no dia a dia ali do vendedor, né? Ou seja, vocês começaram agora a pegar também o segmento de TVs corporativas, das grandes empresas, e a forma que elas tinham de se comunicarem com suas filiais e com as suas equipes, né? E no total, são quantos clientes hoje que tem a Sambatec? Hoje são 150 clientes. Na maioria deles de grande porte. Isso Brasil ou América Latina? América Latina. A gente tem hoje presença em 8 países da América Latina. 8 países da América Latina, 150 clientes, ou seja, nós estamos falando aí desde TV Globo, Globo.com, todas essas empresas. TV Globo, Samsung, TIM, Boticário, Localiza, Novartis. Então tem de vários segmentos aí. Geralmente os líderes desses segmentos também estão com a gente. Stefanini. Vou aproveitar aqui e contar um segredo aqui, né? A Sambatec está negociando com meusucesso.com. É verdade. Isso aqui é uma coisa secreta, né? Nós conhecemos os caras lá de dentro, né? A gente tá aqui dando essa inside information aqui pra galera do GVCast. Tem uma outra novidade também aqui, que eu acho que eu posso contar, né, Gustavo? Pode. É que o Gustavo Caetano, ou Gustavo Zuckerberg, se você preferir, também vai ser um dos próximos estudos de caso do meusucesso.com. Tá marcado pra quando, Gustavo? No começo de novembro. Começo de novembro a gente começa a gravar, então provavelmente seja já estudos de caso para 2016. Eu antecipei aqui. A galera tá pedindo muito estudos de caso de área de tecnologia e a gente vai fazer um estudo de caso completo da vida desse jovem de 33 anos, que já deu para você perceber o quanto é brilhante, o quanto parece simples ouvindo ele falar, né? Eu fui lá e peguei 5 milhões de um fundo e depois eu apresentei pra Band, eu fiquei testando os e-mails e aí achei... Enfim... Tudo parece simples, mas realmente não é complicado na cabeça de quem não enxerga o obstáculo como impeditivo. Ele tinha 18 anos, ele mandou mais de 200 e-mails até um maluco em Londres responder esse e-mail. Isso virou uma operação de joguinhos que financiou a abertura da Sambatec. Ou seja, como é que pensam esses caras, né? Como é que eles constroem seus grandes impérios? E a Sambatec hoje é uma empresa muito promissora e nós vamos estudar no meusucesso.com a história de Gustavo Caetano. Ó, não vejo a hora, hein, Gustavo? Isso aqui, acho que esse GVCast aqui é uma palhinha, né? Eu tô super empolgado, viu? Vão ser alguns dias de gravação, né? Vem uma turma aqui pra Belo Horizonte, onde fica a nossa matriz. Vai ser super legal receber todo mundo aqui. Eu fiquei honrado com o convite também. Talvez você não tenha sabido ainda, mas a galera vai lá... Como é que é o nome da cidade lá do interior de Minas? Araguari. Vai lá para Araguari, meu filho. Vai lá pra Araguari. Tá pensando o quê? Que é isso? É isso mesmo. Que legal. Eu vou ser recebido no carro de bombeiro lá na próxima ida, então, em Araguari. Vamos contar essa história. Vão ser mais de 10 horas de produção de material. Vai arrebentar com certeza. Como transformar vídeos online em uma poderosa ferramenta de inteligência, distribuição e receita. Vamos falar um pouquinho agora de números da Sambatec. O que você puder falar, fica à vontade, tá, Gustavo? Tem coisas que são públicas, outras não são. O que você puder falar, só pra galera ter uma ideia do que se tornou. Você já falou, 150 grandes clientes, quantos funcionários, faturamento, valor de mercado. O que você pode falar pra nós disso aí? A gente é um grupo hoje, né? Porque a gente teve alguns produtos que acabaram virando spin-offs aqui dentro da empresa. Acabou gerando outras empresas, né? Certo. No total, assim, a Samba tem hoje mais de 100 funcionários. A gente cresce uma média de 180%, 150% ao ano. Que crescimento horroroso, né?
E esse foi um ano ruim, assim. Então esse ano deve ser por aí, perto de 150%, né, as duas empresas, né? Que tristeza. E a gente tem hoje, por trás da Samba aí, temos hoje 6 fundos, né? 6 fundos grandes de investimento, tá? Certo. São 2 de Israel, 2 está Advisor Board super legal, com caras tipo o ACO da Disney tá no nosso board, tem um cara que vendeu a empresa pro Google e tal. A gente quer estar muito conectado com os caras que já fizeram, né? Eu tento me conectar também com muita gente como você que já fez coisas grandes. Os números eu vou abrir no nosso estudo de caso, tá? Ficou pro estudo de caso. Independentemente de qualquer coisa, ô Gustavo, olha, essa história é fantástica, você vê que você começou aí desde cedo, é uma história que com certeza tá inspirando muita galera que tá ouvindo aí do GVCast. E é neles que a gente vai passar a se concentrar um pouquinho agora, tá, Gustavo? Com certeza quem quiser conhecer mais sobre sua história, além de poder te localizar ali no Facebook, interagir contigo, também vai ali no meusucesso.com poder assistir e fazer o seu estudo de caso completo. O Gustavo é um cara... tem esse jeitinho, mineirinho, super humilde, mas é um cara muito respeitado, um cara que tem sido, principalmente fora do Brasil, a exemplo da Business Insider, um dos principais sites de negócios dos Estados Unidos. Chamar o cara de Zuckerberg é porque a moral dele tá alta. E não é pra menos, você ouviu um pouquinho aqui o que ele construiu do zero, com a criatividade e a visão dele, realmente é algo que merece os nossos parabéns e o nosso reconhecimento. Mas vamos falar um pouquinho para essa galera que está começando, Gustavo. Que dicas você pode dar para essa galera, não é? O que você diria, assim, sem um direcionamento específico, pessoal que está afim de empreender, pessoal que está afim de construir seu projeto, que dicas, assim, você poderia dar para eles? Algumas dicas que eu acho que são super relevantes e que eu gostaria de ter ouvido lá atrás também, né? Primeiro, um negócio que eu aprendi dentro de casa, né? Por causa da medicina, você não pode querer ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo, né? Você tem que ter foco. Uma coisa que eu acho que é importante pro empreendedor é ter foco, né? Assim, foca num negócio que às vezes é pequeno demais pra um cara grandão, mas que é grande demais pra você. Eu lembro quando a gente começou com vídeo, a Band tava num data center gigante, o SBT também tinha um data center gigante, mas esses caras não estavam olhando o vídeo. E a gente focou em vídeo, viramos uma plataforma de vídeo, tomamos esse mercado, né? Porque a gente passou a entender as dores de se comunicar através de vídeo. Então foca, resolve um problema muito específico. Muita gente não pensa no problema que ele tá resolvendo e primeiro pensa na solução, depois tenta achar o problema. E eu sempre gostei de pensar o contrário. Já que eu não sou um cara de tecnologia, eu sempre acho que a solução ela é sempre possível. Você só precisa encontrar o problema. Só um exemplo rapidinho de o que aconteceu na Samba. Um dia eu tava com um diretor da TV Globo em São Paulo e vi um monte de fita em cima da mesa dele e perguntei, o que é estranho aí? Ele falou, não, é fita pra enviar comercial. Pô, mas por que é assim até hoje, né? Qualquer empresa que quiser enviar um comercial tem que mandar por fita, por motoboy. Qualquer emissora em qualquer empresa tem que fazer isso. Eu falei, não, mas vamos tentar resolver isso. E a gente criou um sistema pra interligar agências de propaganda e emissoras de TV. Implementamos a Globosat, depois implementamos um monte de empresas de canal fechado, quase todas, e voltamos à Globo e assinamos um contrato em que a Globo falava que a gente era a única empresa que podia receber comerciais de maneira digital para a TV Globo, para TV mesmo. Olha. Quando ela assinou esse contrato, veio a maior empresa do mundo, que fica em Londres, chama Adstream, bateu aqui na porta e falou, queremos comprar essa empresa. Se vocês tiverem um mingauzinho, eu vou vender. E esses caras tinham um mingau, compraram 50% dessa empresa, nós montamos a operação em São Paulo, contratamos um cara que era o diretor da Fox no Brasil para ser o CEO dessa operação. E hoje a gente tem 400 grandes clientes que só mandam, todo o comercial dos caras vem pra gente primeiro e a gente manda para todas as emissoras. O que é interessante disso? Que você pensa assim, né? A gente tem vários problemas que estão na nossa frente no dia a dia e a gente não para resolver. Mas às vezes o problema tá ali e a gente tá buscando inovação mirabolantes ou pensar em algo que não existe e tal. Cara, pensa em resolver um problema real. Porque se resolve um problema real das pessoas, você tem muitas vezes um mercado grande para explorar, né? Então essas eu acho que são as dicas para quem tá começando mesmo. Fantástico, muito bom ouvir Gustavo Caetano falando. Você vê, cada hora que ele abre a boca, ele aparece com mais uma, né? Ele viu lá a fita em cima da mesa, era um problema. Bom, conclusão, já virou uma empresa que já vendeu a metade para uma empresa em Londres e por aí vai, né, Gustavo? Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua generosidade, por você estar aqui conversando com a gente. Com certeza você tem muito mais para falar, cara. Foi uma honra, eu fiquei super feliz aí do convite de estar aqui hoje com você, porque você é um cara que me inspira demais. Você também é um cara super simples, né, receptivo e que tá sempre aberto aí pra comunidade. Eu te mandei um e-mail, né, falando que eu tava em Orlando. Pô, você me recebeu super bem lá, me levou no jogo, me levou na sua casa. Então você é um cara que realmente inspira jovens empreendedores e eu fico muito feliz de poder estar falando aí com você e também fazer parte da sua história aí, porque o GVCast já tá entrando na história da internet brasileira. Maravilha, Gustavo. Muito obrigado. Mas você é cruzeirense, né? Cruzeirense. Maior de Minas. Roxo? Ah, maior de Minas. Bom, já não preciso nem perguntar mais.
né? Você é do maior de Minas, né? Isso, maior de Minas. Tá certo. A galera que é atleticana aí que tá ouvindo, eu não sei. Você pode deixar nos comentários do gvcast.com.br se você concorda, se é o maior de Minas, se não é. A gente começa essa discussão à parte. Maravilha, Gustavo. Muito obrigado por participar aqui do GVCast, beleza? Obrigado, Flávio. Foi uma honra. Um abraço. E você que tá aí acompanhando o GVCast, fica ligado no meusucesso.com. Gustavo Caetano vai participar do estudo de caso com a gente, vai ser fantástico. Vamos contar essa história, mais de 10 horas de conteúdo. Vamos fazer um documentário em nível cinematográfico. Vamos fazer uma pré-estreia lá em São Paulo, na Sala Cinépolis do Shopping JK, para lançarmos o estudo de caso de Gustavo Caetano. Você vai poder, inclusive, comparecer nesse evento, conhecer o Gustavo, tirar foto, cumprimentar. Ele é uma figura muito simpática, muito competente, e a gente tem que ter orgulho mesmo de termos brasileiros inovadores que estão aí conquistando o mundo da tecnologia. Não é exclusivo lá pro Vale do Silício, não é exclusivo lá pros Estados Unidos, é aqui pro Brasil também, é para quem quiser, é para quem ousar a sair do quadrado e acreditar nos seus projetos, empreender com coragem, às vezes contrariando vontade de pai, às vezes contrariando vontade de mãe, de família. Empreender é isso, é um pouco de loucura, mas com muita visão, não é? Parece loucura, mas não é, é visão. O cara enxerga, o cara tem a coragem de avançar e depois tem que dar conta do recado, tem que ter competência para fazer o negócio acontecer. Gente, não sai daí não, daqui a pouco eu volto, eu tenho mais coisa para falar para vocês aqui nesse episódio do GVCast, hein? Segura aí. E nessa semana eu fui convidado para comparecer ao Fórum de Democracia e Liberdade em São Paulo, um evento bastante prestigiado, realizado pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, que realizou um evento com a presença de mais de 5.000 pessoas ao longo do dia. E eu fui uma das pessoas convidadas e ali recebi um prêmio chamado Prêmio Liberdade. Tive ali a oportunidade de compartilhar com o público que estava presente um pouco da minha experiência e falar um pouco de como eu vejo essa questão da liberdade, em especial porque eu falo muito no Geração de Valor sobre protagonismo, eu falo bastante sobre o seu poder de decisão e o quanto cada um de nós temos a condição de decidirmos o nosso futuro e o nosso destino. Afinal, somos vítima das circunstâncias, somos vítimas da sociedade, do sistema, ou somos nós que construímos o nosso futuro e construímos os nossos destinos, independentemente das dificuldades em que a gente passa. Esse é um tema que eu falo bastante. Liberdade para mim, além de liberdade econômica, além de liberdade de expressão, além de liberdade de dar suas opiniões, além de todas essas liberdades individuais e institucionais com as quais a gente já está acostumado a lidar e a gente já está acostumado a ouvir e até defender, eu falo bastante sobre a nossa liberdade de decidir o nosso destino. A razão pela qual eu falo tanto sobre isso e bato tanto nessa tecla, inclusive lá na palestra, foi esse o enfoque que eu dei. Eu não gosto de dar muito enfoque político nas coisas, eu não sou uma pessoa que sou tão simpático assim com esse ambiente político, embora ele seja muito importante, nós estamos inseridos dentro deles e participamos dele. Eu gosto muito mais de falar da liberdade do indivíduo, não é? Na liberdade que você tem e que eu tenho e que às vezes, mesmo sabendo ou não sabendo que tem essa liberdade, nós temos, e obviamente quando a gente tem consciência dessa liberdade, nós podemos exercê-la, porque não adianta nada você ter uma determinada liberdade e não exercê-la. E a liberdade a qual eu me referi e a que eu sempre encorajo a todos que nos seguem por aqui a exercerem é a liberdade de decidir o nosso futuro. Nós não somos vítimas das circunstâncias, não somos vítimas do sistema, não somos vítimas do meio, não somos vítimas das dificuldades que nos cercam, a não ser que nós decidamos ser vítimas delas. Se a gente decidir que essas coisas vão determinar e vão nos impedir de conquistarmos aquilo que a gente quer, sim, aí nós vamos ser vítimas, mas seremos vítimas não por imposição dessas circunstâncias, mas seremos sim vítimas porque decidimos ser vítimas, porque aceitamos ser vítimas, porque aceitamos o discurso vitimista e acabamos, por conta disso, nos tornando vítima das nossas próprias escolhas e não das circunstâncias que nos cercam. Por que a decisão é nossa? Porque nós é que decidimos se desistimos ou não, se lutamos ou não. Somos nós que decidimos se vamos encarar os desafios ou não. Somos nós que decidimos se vamos estudar, seja estudar pelas vias formais ou pelas vias informais ou por própria conta, ou até estudando, achando livros jogados no lixo. Recentemente eu fiz uma publicação de um morador de rua que se formou em medicina e ele estudou através dos livros que achava no lixo. Ou
seja, somos nós que decidimos se a gente vai sucumbir à vitimização ou se a gente vai encarar ou vai buscar soluções. É óbvio, eu não estou dizendo aqui que o negócio é moleza, eu não estou falando aqui que é fácil. Não, a parada é dura e às vezes é cruel. Eu não estou falando que ela é justa, inclusive, não é? Eu não estou discutindo o que é justo ou o que não é justo. Eu estou discutindo o que é possível e aquilo que não é possível. E o que eu afirmo é que realmente é possível nós lutarmos e alcançarmos patamares inimagináveis. Eu tenho isso muito forte dentro de mim e não é hoje que eu tenho, eu sempre tive isso dentro de mim. Aliás, eu só cheguei aonde eu cheguei porque eu sempre tive isso dentro de mim, mesmo quando estava em situações muito mais desfavoráveis do que a maioria das pessoas, não é? Todo mundo aqui sabe, já falei sobre minha origem, de onde eu vim, da periferia do Rio de Janeiro, falei no início desse episódio novamente, lidava com muitas impossibilidades, desconhecia principalmente como chegar lá, porque esse é o ponto. É engraçado que eu me lembro, quando eu era mais jovem, eu tinha uma coisa comigo, e eu tinha vontade às vezes de parar as pessoas na rua, às vezes eu via um cara bem arrumado, eu achava que as pessoas que andavam de terno e gravata eram bem-sucedidas, né? Não que não sejam, mas não significa nada, né? Às vezes eu tinha vontade, eu olhava as pessoas assim, eu tinha vontade de parar as pessoas nas ruas e falar, cara, me conta, como é que você conseguiu? O que você fez? Eu tinha um desejo de aprender como conseguir as coisas. No fundo, quando a pessoa ela se vitimiza, ela fica muito ligada de que não é possível conseguir as coisas. Eu sou vítima, a sociedade tem uma dívida comigo, seja pela cor da minha pele, ou seja pela minha orientação sexual, ou pela minha condição social, ou pela minha opção religiosa. Muitas pessoas às vezes tentam acreditar que são jogadas de escanteio, são discriminadas por alguma razão, e às vezes até são, às vezes optam em serem afetadas por essa situação, e de novo eu repito, não é fácil, não é moleza, não é isso que eu tô falando, mas eu me lembro bem que eu não estava muito preocupado em justificar as minhas impossibilidades. Eu não estava muito preocupado em justificar as minhas limitações financeiras ou até intelectuais. Eu não estava muito preocupado em justificar que eu sempre estudei em escolas públicas. Eu estava interessado em aprender como fazer. E eu me lembro bem que isso existia dentro de mim. Eu tinha vontade de parar as pessoas na rua e perguntar, puxa, como é que você fez? Como é que foi isso? Eu não sei se você já teve essa vontade, se já passou isso pela sua cabeça também. Eu digo que na minha passava. Talvez seja essa a razão que eu criei o Geração de Valor, não é? Porque eu tive vontade de contar para as pessoas. Porque se eu fui capaz de sair de onde saí, se eu fui capaz de crescer, de escalar e continuar crescendo e escalando dentro desse mercado selvagem, desse sistema podre, né? Desse sistema nojento, onde a mentira reina, o jogo do toma lá, dá cá, é que dá as cartas, não é? Quando a gente vai, inclusive, para um ambiente político, dá vontade de vomitar, às vezes, de ver aquele jogo, aquela mentirada, aquela hipocrisia presente em tudo quanto é canto, e às vezes a gente fica no meio daquilo e acha que o mundo é essa desgraça. Até porque isso é muito disseminado nos meios de comunicação e a gente fica no meio daquilo. E é importante fazer uma profilaxia na mente pra gente não se contaminar com essa realidade. Não se contaminar. Daqui a pouco a gente tá negativo, a gente tá revoltado. Não que a gente não tenha que estar indignado. Eu concordo que às vezes a gente precisa estar indignado, mas a gente precisa tomar cuidado pra não ser contaminado. Daqui a pouco a gente se transforma num tipo de ser humano que não acredita em ninguém, que não acredita em nada, que tá amargo, que só abre a boca pra se lamuriar e pra reclamar. Isso é muito ruim. Talvez por essa razão, talvez por esse motivo, essa seja a raiz da criação do Geração de Valor, a minha vontade de compartilhar, porque eu lembro quanto eu gostaria, naquela época, o quanto eu tinha interesse em saber como as pessoas que cresceram, como é que elas fizeram, como é que elas chegaram lá. Talvez também isso explique, né, o meusucesso.com, que é uma empresa que eu fundei, que eu já falei aqui várias vezes, é patrocinadora aqui do GVCast, que é uma escola de negócios, produções cinematográficas que a gente faz, de estudos de caso, e a gente pega a vida do cara, começou do zero e como ele cresceu, como ele construiu o império dele lá. Não só ele conta, não é somente uma coisa inspiradora, mas tem aulas de marketing, de vendas, de finanças, de franquias, de logística, enfim. A gente tem todo um conteúdo para não apenas inspirar, mas também qualificar. Ou seja, talvez seja por isso que esse negócio tenha sido criado, né? Esse ímpeto, talvez por aquele desejo que eu tinha quando eu era mais jovem, de saber, pô, mas como é que foi que o cara conseguiu? Então é muito mais importante quando você busca, quando você está interessado e você querer procurar, por exemplo, se você quer ser um advogado de sucesso, poxa, não seria bacana você conversar com um advogado e ele te dar todas as dicas? Se você quer ser um executivo, um alto executivo de sucesso, pô, como é que esses altos executivos chegaram lá no topo? Como é que eles chegaram lá? Às vezes a gente fica acreditando na história do QI, do quem indique, mas não é assim não. Eu nunca tive quem me indicasse. Eu fui um alto executivo de uma rede de escolas de inglês, ganhando bem, depois saí, abri a minha própria escola, construí meu negócio.
Eu acredito em protagonismo por essa razão. Eu nunca tive ajuda de governo, nunca tive carteira assinada, nunca tive nenhuma bolsa assistencial, nunca passei numa universidade por cotas, porque inclusive eu era pobre e de escola pública, mas consegui estudar, consegui batalhar para chegar lá. A grande questão é a gente exercer a nossa liberdade de decidir qual é o nosso destino. Essa liberdade, foi a liberdade que eu falei lá naquele evento, que eu quero falar mais uma vez aqui no GVCast. Você tem a liberdade para decidir, mesmo que você não exerça, mesmo que você, por medo, abra mão de exercê-la, mesmo que você, por alguma razão, por não saber da sua existência, você também não a exerça. Você tem a liberdade de escolher o teu futuro, escolher o seu destino. E às vezes o próprio sistema coloca a gente no piloto automático, né? O cara termina o ensino fundamental, vai para o ensino médio, sai do ensino médio, vai para a faculdade, sai da faculdade, vai procurar um emprego simplesmente porque está seguindo o fluxo, simplesmente porque está seguindo a boiada, e o cara para de questionar. O cara vai levando a vida sem questionar, como se ele não tivesse escolha. Ele transfere o seu poder de escolher o seu destino para o fluxo. É óbvio, né? Dá muito menos trabalho viver dessa forma. Dá muito menos trabalho ter que viver assim, sem pensar, sem questionar. Agora, o final da vida, eu não sei se vai ser muito legal. Eu não sei se os caras que colhem sementes no meio da boiada, eu não sei que tipo de fruto vai colher. Para você conquistar aquilo que poucos conquistam, você tem que pensar e se comportar e agir da maneira que poucos pensam, se comportam e agem. Se você se comportar e agir como a maioria, os seus resultados serão como a maioria. Agora, se você quer ser como a maioria, tudo bem. Seja feliz sendo como a maioria. Agora, se você quer crescer e ter resultados mais expressivos e conquistar mais e poder ajudar mais também, eu pelo menos penso assim, eu quero conquistar mais para eu desfrutar mais, para eu dar mais acesso às coisas melhores para minha família, e eu posso também compartilhar mais, dividir mais, ajudar mais. Esse pensamento também pode te motivar a conquistar mais e a você poder chegar mais longe. Queria lembrá-lo aqui nesse GVCast é que o poder da escolha do seu futuro está em suas mãos. Exerça esse poder, não permita que nada e nem ninguém, nenhuma ideologia, nem um partido político, nem teu pai, nem tua mãe, nem ninguém, a decisão é sua. Ninguém está dizendo que vai ser fácil, meu amigo. Às vezes vai ser duro. Ninguém está dizendo que é justo. Às vezes você vai lidar com muita injustiça. Ninguém está dizendo para você que às vezes vai ter lógica. Às vezes você vai lidar com muitas contradições. Aliás, esse mundo é cheio de contradições. Esse mundo é meio louco, é maluco esse mundo, entendeu? Que às vezes o cara pensa, não, o dia que eu for rico, minha vida vai resolver. Já te aviso, não vai. Algumas coisas você não resolve sendo rico. Você não vai ser mais feliz depois que você for mais rico. Você pode ser mais realizado, você pode ter mais conforto, você pode ter mais liberdade, você pode desfrutar de várias coisas boas, e eu acho que você crescer e prosperar é uma coisa boa, mas não espere que você vai ser mais feliz. Que às vezes muita gente se engana. Aliás, você não vê muita rede de psicólogos na favela. Você vê, na realidade, consultórios de psiquiatria e psicologia lotados muitas vezes por aqueles que têm mais grana. Por que será? Às vezes a pessoa esperar que vai ser mais feliz porque tem mais dinheiro, pode ser que ela se decepcione mais tarde. Mas eu quero aqui lembrar para você que a liberdade de escolha, a liberdade de decidir o seu futuro está em suas mãos. Não abra mão dela. Não permite que nada e nem ninguém tente roubar de você a certeza que está em suas mãos e que depende de você, e que por isso você tem que realmente batalhar, trabalhar. E para isso que serve aqui o Geração de Valor, o GVCast, para ajudar você a estar sintonizado com essa mentalidade, porque eu sei que às vezes pode ser que você dê aquela fraquejada, deixe de ter essa certeza e você comece a ter muitas dúvidas. A gente tá aqui para te lembrar que você é capaz, que você pode chegar mais longe, mas você precisa acreditar que está em suas mãos. Muito bem, gente, um prazer imenso estar aqui com você em mais esse GVCast, o GVCast número 8, que foi sensacional, e é sempre um prazer estar aqui com você. Volte sempre, você é bem-vindo aqui no GVCast, e eu te encontro na próxima semana. Bye, bye! Você ouviu o GVCast. Oferecimento meusucesso.com, sua escola de insights.